E aí, queridas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com minhas argolonas. Gente, tem tanto tempo que eu não uso argola. Por que a gente parou de usar argola mesmo, hein? Alguém sabe me dizer? Fala aí nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação do nosso cabelo. Você que anda vendo esses vídeos, ai, o meu cabelo de manhã, olha o trabalho que isso dá. Para de falar pra gente aceitar o nosso cabelo. Você não sabe o trabalho que dá. Eu tenho que levantar mais cedo pra poder arrumar o meu cabelo. E você fica assim, caralho. Eu ia passar por uma transição capilar? Nem vou mais. É isso com que eu vou lidar? Mas nem Pra quem não sabe, é a segunda vez que eu estou passando pela transição capilar. Na época que eu fiz a minha primeira transição capilar, gente, tava um boom de cabelo natural que vocês não têm noção. Tem muitas pessoas aqui no meu canal, quer dizer, 57 pessoas, porque eu tenho 57 inscritos. Inclusive, se inscreve no canal e deixa o coraçãozinho, por favor. Na época que eu fiz a minha primeira transição capilar, tava tendo um boom de aceitação do cabelo natural, tava todo aquele movimento negro, de mulheres negras, de solidão da mulher negra, racismo e preconceito e padrões de beleza. E tava todo mundo decidido a quebrar esses padrões, pelo menos era o que parecia na época, né? Essa primeira transição capilar, gente, eu tinha 17 para 18 anos entre parar de alisar e fazer o meu Big Shop. Eu fiz o meu primeiro Big Shop com 6 meses de transição capilar somente. E tava essa moda de aceitação do crespo, de aceitação do cabelo cacheado, aceite suas raízes, aceite como você é, negue os padrões da sociedade. Tinha um grupo no Facebook muito legal chamado Cacheadas em Transição, que era um grupo de mulheres que estavam passando pela transição capilar, compartilhando dicas e percalços no meio desse processo que é a transição capilar. E aí, gente, em 2021 eu alisei o meu cabelo novamente. Eu tive aí uns 4, 5 anos de cabelo natural, meu cabelo estava enorme, estava batendo aqui. Meu cabelo já estava grande, desenvolvido, porém eu comecei a trabalhar numa empresa com um monte de horário maluco, de madrugada. E o cabelo crespo, gente, ele tem as suas características, ele demora mais para secar, o processo de finalização não é só passar um creme por cima e deixar ele ali. A gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Eu fui usando muito secador para ele secar mais rápido. Hoje a gente tem conhecimento de protetores térmicos que eu uso, inclusive, óleos com proteção térmica, cremes, leave-in com proteção térmica, mas naquela época isso só era coisas associadas a cabelo liso. Gente com cabelo crespo usando protetor térmico? Oi? E aí, gente, eu passei por um alisamento térmico. O meu cabelo ficou liso numa parte, cacheado em outra, aquelas coisas assim espigadas. E o meu cabelo, de um cabelo muito bonito, passou um cabelo todo estraçalhado, sem cuidados. Com um adendo de que eu estava entrando num ambiente muito corporativo. Blazerzinho, terninho, socialzinho e todo mundo adivinha. Cabelo solto de prancha. Eu comecei a olhar para o lado, a olhar para o outro, e cadê as pessoas com os cabelos crespos em posições legais aqui nessa empresa? Posições que eu queria estar, inclusive. E isso aí, juntando com o estado em que meu cabelo se encontrava na época, eu acabei optando por alisar o meu cabelo. Então, em janeiro de 2021, eu progressivei o meu cabelo novamente. Alisei ele decidida a cuidar, vou ter um cabelo liso, longo e saudável, vou usar os melhores produtos, Kerasis, Vela, Eiko e todas essas coisas que vocês conhecem. Todos esses produtos salgadinhos. Consegui o meu lindo cabelo pretinho, lisinho, até a cintura, coisa que eu nunca tinha tido antes, gente. Assim, praticamente desde a adolescência alisando meu cabelo, desde a pré-adolescência alisando meu cabelo nunca passava aqui por causa da guanidina. E finalmente eu tinha o longo liso dos sonhos sendo crespa. Porém, gente, química é química e uma hora ela vai desgastar o seu cabelo. Porque são muitos processos. Devido ao meu cabelo ser crespo, a raiz começava a aparecer e eu já começava a ficar, ai meu Deus, eu vou retocar a minha progressiva com 2 meses. Meu cabelo começou a quebrar, meu cabelo começou a cair, começou a quebrar daqui. Eu cortei,
continuou quebrando, e dali vela, e dali Kerastase, e dali Kerasis, e meu filho, meu cabelo já era. Esses produtos, gente, eles não recuperam o cabelo realmente. Uma vez feito um procedimento químico no seu cabelo, o seu cabelo ele vai continuar com danos. O produto, ele é uma maquiagem, para ele não aparentar que você faz química nele. Gente, um dia me deu um ciricutico, eu já tava 2 meses sem retocar a raiz do meu cabelo, um calor danado, eu odiava retocar a raiz, porque aqui onde eu moro é sol, e aí você fica naquele calor escaldante, passa produto, lava, passa prancha, passa escova. Já tava cansada muito daquilo ali e falei assim, vou passar pela transição capilar novamente. E cá estou eu. Preciso falar pra vocês que esse processo dessa minha segunda transição capilar foi muito diferente do processo da primeira transição capilar. Primeiro porque na época em que eu fiz a minha primeira transição capilar, como eu falei pra vocês, vivia esse boom de aceite o seu crespo, o seu cabelo crespo, cacheado, com curvatura do jeito que ele é. E isso nos dava força, porque a gente realmente percebia de que a gente estava tentando ir contra aquilo que a gente sempre ouviu, né? Principalmente nós, mulheres pretinhas, que o nosso cabelo é feio, que o nosso cabelo é duro, que a gente é pichainha, a gente se sente menos bonito. É bem complicado. Dessa segunda vez que eu passei pela transição, gente, eu decidi que eu não iria usar tranças. Pelo menos não logo de imediato. A primeira vez que eu fiz a transição capilar, eu fiz o Big Shop com 6 meses de transição. O que é pouco para algumas pessoas, mas o meu cabelo, quando eu cortei, ele já tinha um certo tamanho. Dessa segunda vez que eu fiz com 2 meses somente, sem alisar o cabelo. Eu fiquei bem Joãozinho mesmo, não dava para amarrar, acho que não dava nem para colocar uma trança. Pelo menos não no tamanho que ele tava naquele momento ali quando eu cortei. E eu decidi que eu não iria pôr trança, nem extensões e nem usar lace. Porque, gente, tem muita mulher aí que está perdendo cabelo porque está viciada em trança, viciada em extensões, viciadas em apliques. Já vi vídeos de relatos de mulheres chorando em frente à câmera porque não conseguem se achar bonitas com o cabelo natural delas, com o cabelo curto delas, porque nós não fomos ensinadas a isso. Todos os lugares onde a gente vê como são as pessoas ao seu redor em que estão em posições de destaque. As pessoas que você vê na TV, aquela influenciadora que tem milhões de seguidores. Todas, cabelo liso, escorridinho, padrão. Então, gente, não tem como falar que a transição capilar, ela é sim um processo de aceitação seu com você. Não estou falando que você tem que manter o seu cabelo crespo, mesmo te dando trabalho, que, porventura, vale ressaltar que o nosso cabelo crespo, gente, ele só nos dá trabalho quando nós não queremos que ele seja da maneira que ele é naturalmente, sacou? Cabelo crespo, cacheado, ele é naturalmente volumoso, ele tem naturalmente frizz. Olha o meu cabelo aqui como tá aqui pra vocês. Eu molhei o meu cabelo ontem de tarde. Eu não vou nem falar que eu lavei, porque eu não lavei. Eu só molhei ele debaixo do chuveiro, finalizei e hoje ele tá aqui. Não fiz fitagem de manhã, não passei creme de novo de manhã. Eu acordei, borrifei um pouquinho de água pra tirar o amassadinho e é assim que ele tá. Ele tá meio fofo, ó. Tem umas partes aqui que não estão tão definidas, principalmente aqui embaixo, ó. É natural do meu cabelo, gente. Ele é assim. Se eu quiser que ele fique sempre pra baixo, lambidinho, sem volume e sem frizz, é claro que ele vai me dar muito, muito trabalho. E eu vou perder tempo, e eu vou ficar estressada de manhã, e eu vou ficar atrasada, e eu vou ter que acordar cedo, e já viu, ninguém quer. Todo mundo hoje em dia quer praticidade. Então, gente, eu cheguei a fazer alguns procedimentos no meu cabelo para melhorar o meu dia a dia. Tem vídeo meu aqui fazendo aplicação do alisante da Lola, fazendo reaplicação do alisante da Lola. Por quê? Quando o meu cabelo estava muito curto, ele amassava demais. Então, eu arrumei uma forma de tirar o fator encolhimento. Bom, eu não queria fazer um permanente afro. Eu não queria passar, de repente, uma química muito forte.
Então eu recorri ao alisante da Lola, que ele só vai dar uma soltada nos cachos e minimizar um pouco do fator encolhimento para mim, o que deu muito certo. Continuo com volume com o cacho, mas me ajudou muito nessa questão de maleabilidade do meu fio. Então o assunto não é para você aceitar a todo custo, mesmo te incomodando algumas características do seu cabelo. Mas você precisa se certificar de que quando você toma uma decisão de alisar o seu cabelo ou de passar algum tipo de produto que vai deixar o seu cabelo mais emoliente, mais fácil de você lidar, veja se você está tomando essa decisão por você e não por ideia, ou por um vídeo, ou por uma influência de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. Às vezes a gente leva adiante, gente, uma opinião ou uma ideia que não surgiu de nós, que surgiu de outra pessoa, de como outra pessoa nos vê, que por sinal também entra num conselho e uma dica que eu também queria dar para vocês. Sigam pessoas que se pareçam com vocês. Sigam mulheres com a mesma textura e curvatura que a sua. Mesmo assim, tenha consciência de que o processo não é igual para todos. Cada um tem as suas ferramentas e a sua forma de lidar com esse processo. Na minha primeira transição capilar, eu vivia de trança. Eu só fui usar realmente o meu cabelo mais natural, sem usar tanta trança, quando ele já estava no tamanho que eu conseguia fazer um coque, por exemplo. Colocar um arquinho, por exemplo, sem ficar muito infantil. Mas enquanto isso, era trança de 3 em 3 meses. 3 meses com uma, tirava 3 meses com outra. Uma mentalidade que eu quis mudar quando eu decidi fazer a minha segunda transição capilar. O fato de eu ter alisado o meu cabelo na primeira vez influenciou também comentários, a percepção de que os outros tinham de mim, entendeu? Às vezes a gente se molda para caber, para se encaixar, e isso também envolve o nosso cabelo. Para mim, o cabelo crespo, ele é sim sobre identidade e como você escolhe ser vista. O cabelo, para mim, ele não é só cabelo. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa que dá errado, a gente fica, ai meu Deus, ó céus, meu cabelo. Quando a gente faz um corte, quando a gente faz uma coloração, quando a gente decide mudar a química, se você usa química e não fica legal, isso mexe com a nossa autoestima. Então, por que eu não vou tratar o cabelo como identidade? O cabelo, ele é sim identidade. Ele é uma forma de expressão. Durante essas minhas ideias de voltar ao cabelo natural pela segunda vez, isso também partiu de um autoconhecimento da minha pessoa. Eu me questionei até onde eu me distanciei de mim mesma para caber. Até onde eu deixei com que opiniões e ambientes profissionais me moldassem como eu sou como pessoa. Entende o que eu tô falando? Então, gente, seja gentil consigo mesma. Se você não gosta do seu cabelo crespo, se você acha que ele não foi feito para você, que ele não cabe na sua rotina, avalie se você não está querendo que o seu cabelo seja de um modo que ele não é naturalmente. E mesmo assim, se isso ainda não te preencher e não te fizer ficar feliz com ele, gente, alise sem culpa nenhuma, porque você também tem direito. Nós não saímos da ditadura do liso para vivermos na ditadura dos cachos, mas certifique-se de que essa decisão está sendo tomada por você mesma e não pelos outros. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe um coraçãozinho no vídeo, deixem sugestões de conteúdos, eu estou tentando dar uma diversificada aqui no canal. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.